Para não perder a casa, seu Adolfo resolveu entrar com uma ação na Justiça Federal. Nas 3 audiências de conciliação, ele teve a oportunidade de contar a história do Vitor e por que deixou de pagar as prestações. O final do processo foi surpreendente. Quando tudo se encaminhava para a desocupação do imóvel, a Justiça encontrou uma saída inédita. Nesse caso, expedir um mandado de desocupação, sabendo de toda essa história dele, seria muito penoso, muito difícil. Então, surgiu essa ideia de utilizar os valores das prestações pecuniárias, da vara criminal, para quitar o financiamento. Prestações pecuniárias são as penas pagas em dinheiro por condenados da Justiça Federal. A jovem juíza de 38 anos já tinha atuado na área criminal e sabia bem como funcionava a destinação destes valores. Normalmente, a verba é usada para beneficiar entidades assistenciais com projetos cadastrados. Depois de muito estudar, ela encontrou um caminho diferente para o caso de seu Adolfo. Eu pedi à juíza criminal que entendesse o meu pedido como um projeto, apesar dele se destinar a uma pessoa física. Essa questão formal, foi relevada, porque se entendeu que realmente o caso merecia o recebimento dos valores. De um fato negativo, para a sociedade, que é o crime, se consegue recolher valores e esses valores eles revertem em benefício da sociedade. O nosso trabalho não é em vão. Ele tem uma razão de ser. Então foi muito gratificante. Sentimento compartilhado por todos. A história comoveu quem participou da conciliação do processo. De 25 anos de caixa que eu tenho, entendeu? Então foi a melhor experiência que eu tive até hoje, Tereza, a conciliadora da Caixa que atuou na ação para reaver o valor de 120 prestações devidas, conta que a instituição foi ao limite na negociação. De R$100 mil, chegou a 50. Nesse caso, a retirada total dos juros moratórios, remuneratórios, foi uma excepcionalidade com relação à situação do seu Adolfo. Eu, como conciliadora, estava vendo uma situação assim, a juíza querendo fazer de tudo para ajudá-lo, O nosso advogado que nos acompanhava abrindo mão de honorários. Então, assim, nós tínhamos que realmente chegar ao máximo, ao limite máximo daquele tipo de contrato, Para um homem de fé como seu Adolfo, a mobilização de todos para resolver o problema tem outro tipo de explicação. A Tereza veio transferida de Brasília para Curitiba sem saber o porquê. A doutora Anne começou a julgar causas e começou a ver que existia um outro lado além da justiça pura e simples, mas existia o lado humano das pessoas que tinha que ser considerado e tratado. Então Deus veio trabalhando cada uma das pessoas até que chegasse o momento de sair a decisão. Então lá no momento é que ele ficou sabendo que ali ele ia sair com o imóvel quitado. Então foi uma emoção grande para ele também, E ele disse então que achava incrível que cada um de nós que nem nos conhecíamos até pouco tempo atrás, de repente estava cada um ali no seu pedaço com o seu poder específico, até onde cada um podia ir, para juntar esforços para ajudá-lo. Então isso foi bastante forte, assim. E ele disse, olha, eu só posso classificar isso aqui como uma manifestação de Deus. Uma história de vida que transpôs as páginas do processo e deixou lições. E também caminhos jurídicos a serem trilhados por outras pessoas que têm problemas parecidos. O juiz se deparando com um caso excepcional, em que ele veja que realmente o mutuário não tem outra solução, e diante de um problema social desse nível, eu acredito que ele possa tomar o mesmo caminho. Não foi porque ele tem um filho doente, não é uma questão de pena, não é isso, entendeu? Ele nos ensinou que realmente como se posicionar diante de um problema, como enfrentar com coragem aquilo ali. Hoje, seu Adolfo tem uma oficina mecânica em casa. A mulher se divide entre o carinho ao filho e o trabalho fora, que complementa a renda da família. Todos os dias, o pai leva Vitor à escola, onde recebe atendimento multidisciplinar. O desenvolvimento do Vitor está cada dia melhor, sabe? Tem as dificuldades dele, mas cada dia melhor.
É um bom aluno esse menino. É um bom aluno. Vamos dar um passinho? Venha comigo. Para ele não perder as funções principais, né? A parte motora é essencial, né? Então essa tem que ser estimulada, principalmente. Mais um passinho, vamos lá, estamos chegando. Joia, joia. Na rotina deste verdadeiro pai-herói, não se nota um sinal de cansaço, de desânimo ou de desesperança. Do sorriso e do aperto de mão de Vitor e Adolfo, vem a força e a cumplicidade que só o amor entre pai e filho pode explicar. Ele ama viver, né? Esse aqui é um grande guerreiro, né? Ele sempre lutou muito. Tanto rico quanto pobre tem problema de finança. Tanto rico quanto pobre tem problema de doença, né? Os problemas só mudam de endereço, mas são os mesmos para todo mundo. Então o que muda? A decisão. É a atitude diante de um problema é que muda, que faz mudar o Vitor. Se a nossa atitude é de uma boa decisão, o nosso mundo vai ser melhor.